Olá, mais uma vez estamos aqui, para compartilhar a palavra do Senhor, né, com você que me acompanha, com aqueles que estão ouvindo pela primeira vez. Eu desejo que a palavra do Senhor, penetre no seu coração, faça você refletir, traga realmente, a sua vida um momento de parar, refletir sobre aquilo que Deus está falando ao seu coração. Amém? Não ouçam esses vídeos, não vejam as mensagens como se fossem apenas vídeos de internet, mas pare, ore, fale com o Senhor. Amém? Vamos começar então esse vídeo orando, pedindo para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir em nós e através de nós, falando aos nossos corações, mudando, transformando aquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas através dessa palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, eu oro nesse momento, Senhor, junto com aqueles que me assistem, Deus, através de um telefone celular, de um telemóvel, como se diz aqui em Portugal, de um ecrã, de uma televisão, de um computador. Eu não sei, Deus, como essa mensagem chegará à vida dessa pessoa, mas o Senhor sabe. E eu oro, Pai, para que Teu Espírito Santo tenha liberdade em mim, através de mim, no coração daquele que me ouve, na mente, nas atitudes, Senhor, e que a Tua palavra venha como espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas, separando, Senhor, daquilo que, nas nossas vidas, aquilo que não Te agrada, para colocar em nós aquilo que é o Teu propósito, o Teu plano, o Teu sonho para cada um de nós. Que essa palavra, Senhor, nos faça compreender e entender um pouco mais de quem Tu és, como o Senhor pensa, o que o Senhor espera de nós. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, sermos guiados, tocados e ministrados pelo Teu Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, tem liberdade em mim, através das minhas palavras, Senhor. Dai-me o espírito de revelação e fala, Pai, comigo aquilo que o Senhor deseja falar com o Teu povo, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? Então vamos lá? A palavra que a gente vai ler hoje está lá em Josué, no capítulo 7, no livro de Josué. É o livro que eu tô lendo nesse momento. Eu já tô um pouco mais à frente. Meu cabelo hoje tá meio assim porque eu fui na rua e apanhei chuva e ele ficou assim meio revoltado. Mas amém, né? Não tô aqui para mostrar meu cabelo, tô aqui para mostrar aquilo que é a palavra do Senhor. Então vamos refletir lá no livro de Josué, no capítulo 7. Amém? Vamos ler então a partir do verso 1. E diz o seguinte: E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, atenção, é a mesma tribo, de Jesus, o leão da tribo de Judá, amém? Da onde vem a descendência de Davi e por consequência de Jesus. Tomou do anátema a ira do Senhor, que se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai. Ai era uma cidade em Canaã, das quais Josué teria que lutar, o exército de Israel, no comando de Josué, teve que lutar para conquistar a terra de Canaã, amém? Então aqui ele está falando já desse envio dos espias também a Ai, como ele fez em Jericó, amém? Então enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, do lado do oriente do Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra de Ai. Amém? Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque eles são muito poucos. Assim, subiram lá do povo uns 3.000 homens, aos quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta de Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Por quê? Porque todas as vezes que eles iam em batalha, eles venciam, a guerra era garantida, a batalha era garantida, E nessa batalha contra a Ai, 35 homens de Israel morrem, Então o povo não entende, o povo não conseguiu compreender o porquê que aquilo tinha acontecido. Então Josué rasgou as suas vestes, que era um ato, quando eles ficavam de luto, os israelitas rasgavam as suas vestes diante de Deus para mostrar a sua tristeza, a sua angústia, diante de toda a congregação. Então Josué faz exatamente isso, ele rasga as suas vestes,
né, prostra o seu rosto sobre a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças, né? Eles rasgavam as suas vestes e jogavam areia sobre as suas cabeças, e eles fizeram isso. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo ao Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Veja bem, olha o que Josué vai dizer ao Senhor, né? Que eles já estavam suficientes, eles já tinham o suficiente ali até depois de terem atravessado o Jordão e terem conquistado Jericó. Não precisavam, né, tá passando por esse momento de luta onde perderam 35 homens. E ele vai falar isso com o Senhor. Verso 8. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. Então, o que farás do teu grande nome, né? Porque Deus era quem cuidava do povo de Israel, Deus era o grande eu sou, né? Quando os outros povos ouviam falar sobre o povo de Israel, eles temiam por causa do Senhor. Então, como é que de repente, num reino que era tido como tão fraco, com tão poucos soldados, morrem 35 homens de Israel? O que iam dizer, né, do povo de Israel agora, diante disso? Quer dizer, Israel vence a batalha de Jericó, que era muito mais impossível, muito mais difícil, humanamente falando, por causa das muralhas, por causa da preparação do povo de Jericó, do soldado de Jericó, e de repente se deparam com Ai e morrem muitos homens de Israel, né? Israel, então vem a resposta, né? Josué está questionando a Deus o porquê que isso aconteceu, por que esses homens foram mortos. Então, Deus, no versículo 10, responde a Josué. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema. Furtaram, mentiram e debaixo da sua bagagem o puseram. Vou dar uma pausa aqui no versículo 11, para explicar o porquê que Deus está falando isso aqui para Josué. Quando eles conquistaram a terra de Jericó, quando Deus colocou as muralhas abaixo, Deus deu uma ordem ao povo de Israel que não trouxesse nenhum despojo de guerra. O que eram esses despojos? Como é que eu vou dizer? Não é herança, mas as riquezas daquela terra. Deus disse: não tragam nada, acabem com tudo, destruam tudo. A única família que será salva é a de Raabe, a prostituta, e a sua família. O resto, acabem com tudo. Povo mau ele é. E então, quando Josué vai para a batalha de Ai, depois dessa ordem do Senhor, eles voltam de Jericó, na verdade, vão para Gilgal, que é onde eles estavam com o seu acampamento montado, né? Deus dá a ordem de ir para Ai. Ao ir para Ai, eles vão com esses poucos homens para a batalha e acontece isso aqui. E então, Josué fica sabendo pelo próprio Deus de algo que ele não sabia, de que houve alguém que que na batalha de Jericó trouxe para si riquezas que Deus tinha dito que não era para trazer. Ok? Eu vou repetir então o versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, furtaram, mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desraigares o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há anátema no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderão suster-te até que tires o anátema do meio de vós. Quem era o anátema? A pessoa que tinha pego os despojos da guerra, escondido de Josué, e tinha guardado esses despojos, ok?
Amanhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar, se chegará segundo as famílias, e as famílias que o Senhor tomar, chegará por casa, e a casa do Senhor tomar, se chegará por homem. O que é que Deus estava fazendo aqui? Uma peneira, né? Para não parecer injusto. Então, o que é que Deus fez? Vamos primeiro fazer a busca por tribos, e Deus disse, diante de todas as tribos, vai ficar só essa tribo, depois vai ficar só essa família, e depois só essa tenda, e dessa tenda só este homem. Era como se Deus estivesse fazendo um funil dentro do povo para chegar à pessoa que realmente tinha feito aquilo, ok? E será que aquele que for tomado como anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. Fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomada Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dai-me, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel. Faze confissão perante ele e declara-me agora o que foi que tu fizeste, e não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim. E então ele começa a contar. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que estava tudo escondido na sua tenda e a prata por debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e o puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, os seus filhos, as suas ovelhas, a sua tenda, os seus bois, as suas filhas, os seus jumentos e tudo quanto ele tinha, e levaram-no ao vale de Acor. E disse Josué, por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará este dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los. E levantaram ali sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim, o Senhor apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chamou o Vale de Acor até os dias de hoje. Amém? Essa palavra é muito forte, ela parece uma coisa muito assustadora quando nós vamos ver Deus dar uma ordem a Josué para queimar Acã, seus filhos, suas filhas, suas ovelhas, seus jumentos, sua tenda e tudo que ele possui. A gente hoje, quando a gente conhece a Deus, né? Quando a gente fala Deus é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, nunca na vida eu vejo Deus, as pessoas dizerem que Deus fez isso, fez aquilo. Eu não acredito que Deus faria dessa maneira, porque Deus é amor, porque Deus é bom, né? Nele não há maldade. E é verdade, não há maldade no Senhor, né? Há justiça no Senhor. Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus bom, ele é um Pai bondoso, misericordioso, mas o Senhor é justo, ele odeia aqueles que transgridem os seus ensinamentos. Deus odeia o pecado, ele odeia tanto que ele é capaz de dar uma ordem dessa, né, para queimar vivo um homem, sua família e todos os animais que ele possui por causa de uma transgressão. Então, o que é que Deus falou fortemente ao meu coração aqui? Algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês e chamar a sua atenção. Primeiro, os homens estavam indo para uma guerra,
né, com a direção do Senhor para conquistar uma terra que lhe era prometida, a tal famosa terra de Canaã, que mana leite e mel. Era uma promessa de Deus, era a promessa do Senhor. Por que aqueles homens morreram? O que eles tinham a ver com esse pecado? Né? Aqui Deus me faz refletir sobre a unidade que ele vê sobre o seu povo. Né? Deus, ele olhou aqui, ele viu um povo pecando, não um homem pecando. Claro que quando ele vai agir com a sua justiça, ele vai agir sobre aquele que cometeu o pecado. Mas quando ele vê uma transgressão, ele vê a transgressão de todo um povo, toda uma nação, a nação de Israel. Né? Então hoje me faz refletir sobre muitos países, né, em que nós vemos hoje completamente fora daquilo que é a vontade de Deus, né? E a gente vê que as coisas não andam, não evoluem, não crescem, não desenvolvem, e a gente não consegue compreender, mas é porque Deus, ele não vê a unidade, ele vê a totalidade. Né? Então isso nos faz refletir muito sobre isso. Por isso que a palavra de Deus nos alerta, né, que como é que começa o versículo que fugiu agora? Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque é uma nação, não é uma família, não é uma cidade, não é um território, mas uma nação por completa. Né? Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Né? Então, assim, a gente começa a refletir que isso, que a totalidade para Deus é muito importante também. Não é só uma pessoa ser guiada por Deus e decidir fazer a vontade de Deus, né? A palavra de Deus diz: andarão juntos dois quando não houver concordância. Isso também serve para dentro de um casamento, né? Dentro de uma família. Quando existe alguém ali que é temente ao Senhor, temente aos mandamentos de Deus, temente àquilo que Deus é e o que ele deseja fazer, mas existe toda uma família que não está nem aí para o Senhor, não se preocupa com isso, nem acredita na palavra de Deus. Deus, ele olha como um todo. Há alguém orando ali, mas há mais 10 pessoas na casa que não estão preocupadas com a presença de Deus e não sabem por que não evoluem, por que não prosperam, por que não crescem, por que estão sempre numa batalha constante de vida, porque Deus olha a unidade, né? A unidade é toda uma casa. Se você tem uma casa onde todo mundo adora ao Senhor, eu não estou dizendo que não vai ter problemas, amém? Nós somos humanos e temos sim nossos problemas, mas eu falo de uma prosperidade da palavra de Deus que diz que não, a prosperidade não é a completude de tudo, é aquela fase que a gente não tem falta de nada, amém? Não é a prosperidade que a gente vê o mundo pregando, não, de carro de luxo na porta, apartamento na beira da praia, riquezas e riquezas acumuladas. Não é essa prosperidade que eu tô falando. Eu tô me referindo à prosperidade bíblica, que fala sobre a não falta das coisas, amém? Ter saúde, ter paz, ter um bom trabalho, ter a família em harmonia, ter comida na mesa, ter saúde, principalmente, né? Quando eu penso em prosperidade, eu sempre penso em saúde. Eu agradeço tanto a Deus por poder andar, por ter as minhas mãos, os meus pés, o meu corpo em bom funcionamento, né? A minha respiração. Quando eu penso nas pessoas que não conseguem respirar sozinhas, me dá um desespero, porque é algo que pra gente é tão natural, né? Prosperidade é isso, meu irmão. É você conseguir, né, ir no mercado, fazer compras, pôr comida na mesa do seu filho, da sua filha, né? É você ver os seus filhos com saúde, sem precisar de um botijão de ar para respirar, né? Sem precisar estar numa cama recebendo oxigenação de máquina. Isso é prosperidade, né? Porque quantas famílias estão nesse momento em pânico, em desespero por ter alguém numa cama de hospital sem nenhuma perspectiva. Ah, filho de crente não morre? Morre. A gente teve aí um grande exemplo no Brasil da pastora Estela, infelizmente, né, que teve o seu filho levado pelo Senhor por causa de uma doença. Não é que não vai viver isso, ok? Estela não é próspera por causa disso? De forma alguma. Estela é muito próspera, é uma mulher de Deus, uma mulher que prega a palavra do Senhor, que tem uma fé inabalável, né? Que tem uma família linda, tem um outro filho, Lucas, né? Tem um marido abençoado, o pastor Odilon. Mas assim, a maior prosperidade dela é a presença do Senhor, é a fé que ela tem, a certeza de que, apesar de ter perdido um filho, Deus continua sendo Deus. E a primeira canção que Deus deu àquela mulher, depois que ela perdeu o filho, foi: um milagre sou eu.
Gente, isso é prosperidade, é ter fé independente das circunstâncias, é continuar crendo que Deus, ele é Deus, independente daquilo que nós pensamos ou imaginamos, amém? Mas o que eu quero que você entenda é que um pecado, algo errado na sua vida ou na vida das pessoas que estão dentro da sua casa, pode tirar de você até mesmo uma bênção que já havia sido concedida pelo Senhor. Ai, já era uma terra prometida por Deus, tanto que nós vamos ver mais alguns capítulos para frente que Josué e Israel conquistam a terra de Ai. Porém, precisaram passar por aquele momento de luta desnecessária. Foi uma batalha e uma perda desnecessária. O pecado, a falta de comunhão, a falta de obediência ao Senhor pode nos fazer enfrentar batalhas desnecessárias, mesmo diante de uma promessa que já havia sido feita pelo Senhor. E é isso que eu quero que você entenda. Aquilo que Deus falou no meu coração foi o que é que há na minha vida nesse momento. Há algo, algum caminho mau para que eu possa tirar da minha vida, para que eu possa arrancar da minha vida antes que eu tenha que enfrentar batalhas desnecessárias. Há alguma coisa na minha vida que ainda me leva a enfrentar guerras e batalhas desnecessárias? Onde elas estão, Senhor? Né? Onde elas estão? Mostra-me, Senhor, para que eu possa verdadeiramente tirar, fechar todas as brechas da minha vida. E teve uma coisa que eu vinha falando já com Deus há algum tempo, né? Quem me conhece a minha história, quem me conhece desde muito antes da minha conversão, sabe, eu bebia pra caramba, né? Eu bebia muito mesmo, eu tinha apelidos de cachaça, enfim, que não vem ao caso. E quando eu parei de beber, quando eu me converti em 2006, uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração foi cortar 100% do álcool. Eu parei de beber completamente. E quando eu vim morar na Europa, aqui o vinho é uma bebida muito comum, inclusive dentro das igrejas. Para você ter uma ideia, as igrejas aqui em Portugal, em sua maioria, as igrejas portuguesas, ok? Não aquelas que são lideradas por pastores brasileiros, mas as que são lideradas, as que nasceram realmente com a raiz portuguesa, elas servem a ceia com vinho, mas vinho de verdade. Você toma e sente o álcool queimar. Há 2 semanas, por exemplo, eu estava na igreja que eu estou congregando e a ceia era com vinho. Eu tinha ido em jejum e distraída, né? Porque estava distraída em relação ao vinho, amém? Eu estava indo com o propósito de ir de jejum para a igreja e esqueci que era ceia. E então, quando eu cheguei lá... Eu tava indo pra igreja em jejum e quando eu cheguei lá era ceia. A ceia, verdade. Pô, glória a Deus. Parece que eu tava sentindo que era ceia hoje, ainda bem que eu vim de jejum e tal, não sei o quê. E então comi o pão e tomei o cálice. E quando eu peguei aquele copinho, ele serve num copinho assim, e virei o copo do líquido, né? Que eu achei que era o sumo de uva. Desceu queimando assim o vinho. E eu... Eita Jesus, aleluia! Glória a Deus, purificou até a alma agora. Porque isso é normal aqui, ok? Então, eu parei de beber e um dos propósitos que Deus colocou na minha vida foi esse, né? E depois eu vim pra cá, me acostumei, porque o vinho era coisa normal, é natural. Aqui o vinho você toma no almoço, você toma no jantar, como se fosse o suco, né? Então... as pessoas bebem uma tacinha de vinho no jantar ou no almoço, é muito natural, muito normal, entre pastores, líderes, enfim. Só que aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei a beber, porque eu via isso como sendo uma coisa cultural e super normal. Quando eu voltei para Jesus, em 2023, né? Em fevereiro de 2023, vai fazer 2 anos, mês que vem, uma das coisas que Deus colocou no meu coração foi cortar o vinho, cortar a bebida alcoólica. E eu mesmo assim fui relutando, ainda tomei uma coisinha aqui, outra ali, mudei aqui para tomar há 1 ano atrás e ainda tomei um vinho aqui com minha família. E depois desse evento em que eu tomei vinho aqui com a minha família, Deus falou claramente ao meu coração. Você entendeu agora por que eu tinha colocado no seu coração de cortar o vinho? Por quê? Porque nesse encontro de família, eu não tomei só uma taça de vinho.
eu bebi bastante. Tava aqui uma prima minha muito querida, que é uma irmã pra mim, minha mãe, o namorado dela, as filhas da minha prima, e todo mundo extrapolou naquele dia, né? E ali Deus falou comigo. Hoje eu quero que você entenda o porquê que eu não sou a favor, o porquê que eu pedi para você parar de beber. Porque quando a gente bebe socialmente, uma taça no almoço, uma taça no jantar, tá tudo bem. Ninguém fica bêbado com uma taça de vinho. Ninguém, entre aspas, ok? Claro que existem casos e casos, pessoas que são alcoólatras, que não podem mesmo chegar perto do álcool. Há uma série de questões particulares aqui que eu não vou entrar, ok? A ideia aqui é falar o porquê que os europeus cristãos bebem vinho e como eles visualizam isso. Eles tomam um vinho no almoço, no jantar, e as pessoas não ficam bêbadas. De fato, não fica. Quase que desce como um suco, ok? Mas aí Deus me trouxe o contexto da minha vida. Por quê? Porque quando eu não era cristã, eu bebia extremamente. Então eu tenho uma resistência muito grande ao álcool, né? Então eu não tenho limites. E quando acontece de eu ultrapassar o meu limite de resistência, quando isso acontece numa linha muito tênue. Tá tudo muito bem até eu romper essa linha, ok? E eu acho que acontece isso com a maioria das pessoas, né? A gente vai bebendo, tá tudo bem, 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 tá tudo certo, tá tudo certo. E de repente, não tá mais nada certo, ok? Então foi aí que Deus falou ao meu coração. Não beba mais. Se santifique. Busque realmente manter a sua santidade. E eu tinha aqui em casa uma garrafa de uma bebida que eu trouxe do Brasil há 2 anos atrás, né? Quando eu voltei do Brasil, quase 2 anos, um ano e meio, na verdade. Que era uma bebida de cravo e tal. E esses dias, essa semana, né? Antes de ler essa palavra, veja bem, antes de ler essa palavra, eu estava aqui em casa orando e olhei para essa garrafa que ficava numa estante em cima do armário da cozinha e Deus falou no meu coração: feche as brechas. Para que você tem uma garrafa de bebida, de cachaça dentro da sua casa? Porque para mim era só um enfeite. Era só uma degustação para quando chegasse alguém aqui em casa, olha, é uma bebida de Salvador e tal, não sei o quê. E Deus fez para que você tem isso na sua casa? Qual é o objetivo de você ter essa garrafa de cachaça dentro da sua casa, ainda que seja para enfeitar? E naquele momento, eu parei o que eu estava fazendo, peguei a garrafa, me desculpem aos que gostam de álcool, e joguei toda fora, certo? Tirei do meu meio aquilo que eu sabia que não estava agradando a Deus. Então, quando eu li essa palavra, alguns dias depois, veio a confirmação no meu coração. Deus, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos fechar as nossas brechas. Eu não sei qual é a sua brecha, eu não sei qual é o anátema que está na sua vida, rondando aí a sua vida de forma sutil, de forma muito singela, quase inotável, quase imperceptível, né? Porque Acã, ele tinha todo esse tesouro, todas essas coisas embaixo da terra, embaixo da sua tenda. Ninguém via, era um pecado, era algo que ele estava escondendo, que ninguém via, mas havia aquele que enxerga todas as coisas, que era o Senhor dos exércitos, né? Deus, ele vê todas as coisas. Então, hoje, eu creio que o Espírito Santo quer falar ao seu coração e ao meu coração qual é o anátema que está no meio de vós, para que você arranque de você, da sua vida, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. É tempo de viver a santidade, a volta do Senhor está próxima, amém? Então, é tempo de santificar, né? Santificar a sua vida, santificar o seu comportamento para viver a plenitude das bênçãos do Senhor e não perder nada das promessas que Deus tem para a sua e para a minha vida. Amém? Que Deus te abençoe abundantemente, a você e a sua família. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.